Hoje é quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Vamos meditarmos o Santo Evangelho de hoje, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar, e todo o povo estava na terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes no seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e, por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo, e produziu 30, outras 60 e outras 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram sobre as parábolas, e dizia-lhes: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, aos de fora, porém, tudo acontece em parábola, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E dizia-lhes: Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. O que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Assim também, as que foram semeadas em solo pedregoso são aqueles que ouviram a palavra. Imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São homens de momento. Caso venha uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbe. E outros são as que foram semeadas entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza, as ambições de outras coisas os penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, outros 60, outros 100. Palavra da salvação. Essa parábola, do semeador é muito importante para nós, é uma palavra de vida. Então Jesus, nessa parábola, ele explica muito bem a palavra semeada. Jesus semeou para todos a palavra, como uma semente, como um semeador que sai a semear num campo, porque aquela época não era como hoje, o agro hoje, todo desenvolvido, a tecnologia, as plantadeiras, um espetáculo. Aquele tempo era bem rústico, a forma de semear a palavra, no caso a semente. Então, saía o semeador com um saco a tiracolo, jogando para todo lado no meio do campo a semente. Então, algumas caíam no meio dos espinhos, nas pedras, à beira do caminho, no meio dos matos. Então, Jesus usa essa imagem como forma de parábola para explicar o anúncio do Evangelho, o anúncio da Boa Nova, que também ele anunciou a todos. Mas em muitos não deu fruto, não cresceu a palavra. E ele explica por quê. Uma semente foram semeadas à beira do caminho. Então são essas pessoas que estão à beira do caminho, fala Jesus. Quer dizer, não estão nem no caminho nem fora.
são nem quente nem frio, morno. Não escuta. A palavra foi semeada, mas estão à beira do caminho. E sem contar que o caminho é onde todos passam, né? E a terra fica dura. E ali a terra não absorve a palavra, porque a semente fica exposta. Ela não penetra dentro da terra. Então não brota, não nasce. Então a palavra nesse coração que está à beira do caminho não penetra, não entra. A palavra não germina, não desce ao profundo do coração, porque a pessoa está à beira do caminho, está indiferente com a palavra, porque pensa que essa palavra é muito dura. Falava o Papa João Paulo II uma vez, numa catequese, esses que estão à beira do caminho pensam, mas essa palavra é muito dura porque manda viver a castidade e a pessoa não quer viver a castidade. Então acha que essa palavra é muito dura e ele não quer acolher. Ou aquele que pensa, não, mas essa palavra manda viver no matrimônio até que a morte separe, é muito duro, não quero. Também não acolhe. Essa palavra manda perdoar 70 vezes 7, e às vezes a pessoa não quer perdoar, então não acolhe. E a palavra fica exposta, jogada à beira do caminho, porque ele não acolhe. Porque acha que a palavra é muito difícil, então ele vai desprezando a palavra. O inimigo aproveita e rouba a palavra dele, para que a palavra não dê fruto na vida dele, para que ele continue na mesma situação. Então esse é o perigo. Outros, a palavra cai num terreno pedregoso, são aqueles que até escutam, mas têm um coração muito duro, não conseguem absorver a palavra e entender a palavra. E quando vem alguma perseguição, a pessoa desiste, logo é fogo de palha, só de momento. A palavra não penetrou pela dureza do coração. Porque quando a palavra diz, perdoa o teu irmão, então aí o irmão faz alguma coisa, a pessoa até escutou uma palavra sobre o perdão, mas quando manda perdoar, ele não quer. Então a palavra fica exposta, não cria raiz, não germina, não dá fruto, não se encarna. Porque a pessoa tem um coração duro que não quer realmente viver a palavra. É só um momento. Escutou, ficou alegre, mas quando chega uma perseguição, um problema, uma provação, a pessoa desiste logo. E a palavra não produz fruto. Outros são aqueles que a palavra cai no meio dos espinhos, estão no meio dos espinhos. E ali no meio dos espinhos a palavra até começa a brotar, nascer, mas não vai para frente porque os espinhos abafam a palavra, a semente, e não cresce. Os espinhos é a imagem do cuidado excessivo das riquezas, dos prazeres do mundo. A pessoa passa o dia só pensando em ganhar dinheiro, não tem tempo para rezar, para meditar a palavra, passa o dia só pensando em festa, em prazeres, em vida boa. Quer dizer, ocupa o tempo dela todo com as coisas do mundo. E isso sufoca a palavra, não tem tempo para a palavra. A pessoa não tem tempo para rezar, não tem tempo para ir na missa, não tem tempo para estar com a palavra, porque as outras coisas ocupam todo o seu tempo. Então a palavra aí não consegue crescer, desenvolver e produzir fruto. Não é fácil. A palavra é semeada para todos. Mas quem é que acolhe a palavra? Jesus fala, a terra boa. E a terra boa é a terra que tem humus, esterco. Essa é a terra boa. E é interessante que a etimologia, que é o estudo da origem das palavras, diz que de humus deriva humildade. Então, humildade vem de humus, esterco, terra boa. Então, quem que escuta a palavra? O coração humilde. E o que é o coração humilde? É um coração que se sente pobre, que se sente pecador, que se sente necessitado, que precisa de ajuda, porque se sente fraco, se sente pecador, necessitado, não é orgulhoso, mas então esse coração se abre inteiramente e pede ajuda a Deus e acolhe a palavra de Deus. E nesse a palavra sim produz fruto. Então essa é a disposição para acolher a palavra, se sentir necessitado, se sentir pobre,
Saber que precisa de Deus, que não é autossuficiente, que sozinho não pode, que precisa todo dia, todo instante da ajuda de Deus. Então é uma pessoa humilde que é uma terra boa. É aí que a palavra vai crescer e vai produzir frutos. Porque o humilde diz, eu não consigo amar, não consigo perdoar, não consigo ser santo, preciso da palavra, preciso de Deus, preciso da graça de Deus. Então esse acolhe a palavra. E nesse a palavra vai dar fruto de amor, de perdão, de castidade, de santidade, de misericórdia, de vida nova, de santidade. Reconheçamos hoje que nós somos fracos e pecadores, necessitados da palavra, do amor, do perdão, da misericórdia de Deus. E aí poderemos produzir muitos frutos. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.